Vim aqui conversar com vocês porque ontem, numa brincadeira entre amigos, eu acabei colocando uma foto do antes e do depois. E muita gente me perguntou o que aconteceu, né? Como que aconteceu todo esse processo. Então, vim falar um pouquinho, né, sobre a minha rotina. A primeira foto que eu coloquei, que vocês vão ver aí no vídeo, foi de 2021. Então, eu estava numa rotina muito louca de trabalho, envolvida com a medicina de uma outra forma, né? Trabalhando muito em plantões, mega acumulada, alimentação desregrada, sem atividade física. E a foto que eu coloquei de hoje, ela é do final de semana passado. Então, hoje, né, com uma rotina muito melhor, mais estabilizada, trabalhando de uma forma diferente, com um padrão de sono diferente, com atividade mega instituída, então a gente consegue ver, né, uma diferença muito grande do antes para o depois. E aí, o que eu vim falar com vocês, né? Que muita gente me perguntou: caramba, eu não acredito, não lembro de você nessa época. Nossa, como você era diferente, como você mudou. E a pergunta que não quer calar, né? Você usou as canetinhas? Funcionou para você? Então, eu vim falar que, na verdade, naquela época, né, onde eu comecei a ganhar peso, era um período onde eu trabalhava na medicina realmente envolvida com muitos plantões. Plantões de dia, plantões de noite. Não tinha horário para me alimentar, então eu ou me alimentava com o que dava. Não tinha atividade física porque eu não tinha tempo, então eu trabalhava muito mais do que eu gostaria na época. E isso fez com que, né, eu fosse ganhando peso, chegando num estágio onde eu nunca pensei que fosse chegar, porque afinal de contas, desde a adolescência eu sempre fui muito ativa, sempre fui muito envolvida com atividade física. Né, aos 18 anos eu comecei a surfar, então estava sempre envolvida no mar, na praia. Mantinha, né, um padrão de corpo adequado para a minha idade na época. E eu fui vendo tudo isso mudar ao longo aí do início da faculdade de medicina, que foi a segunda faculdade que eu fiz. E quando eu comecei de fato a direcionar o meu trabalho para a saúde hormonal, né, ajuste metabólico, longevidade, medicina do esporte, eu parei e falei: caramba, não vai dar para continuar. Eu não posso, né, pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso falar para o meu paciente que ele precisa fazer e ele não vai entender a importância do que ele precisa mudar se eu mesmo não for um exemplo para ele. E foi aí que eu comecei, então, a esquematizar toda uma mudança de primeiro estilo de vida. Então, eu comecei de fato a abrir mão dos plantões, comecei a mudar os meus horários, comecei a estar mais em casa, a dormir em casa, que era uma coisa que eu fazia com pouca, né, frequência. E o sono, a gente sabe que faz muita diferença, principalmente na produção de vários hormônios. Um deles é o GH, né, que tanto se fala aí no sentido de crescimento, de preservação de massa muscular, de disposição. Então, foi a primeira mudança que eu fiz. Segunda, foi de fato adaptar de novo a atividade física ao meu dia a dia. Óbvio que eu não pensei que eu ia chegar, né, no atual momento onde eu estou, que hoje em dia, né, a atividade física ela transcende o meu dia pelo sentido, né, de competição. Não era ainda o alvo, isso foi sendo desenvolvido ao longo aí dos últimos anos, pensando, né, e chegando aos resultados que a gente às vezes nem imaginava que ia chegar. Mas eu quero dizer para vocês que a mudança do meu estilo de vida no sentido de rotina, de horário, de melhorar o sono, de inserir uma atividade física regular inicialmente, né, dentro daquilo que eu podia fazer, mais uma alimentação orientada, tudo isso fez muita diferença na minha vida. E aí, como vocês podem ver na foto do antes, né, para a foto do atual, foram aí praticamente 20 quilos de perda de peso sem medicação associada. E aí vocês vão me perguntar: poxa, Marcela, mas você não usou? Não, eu não usei. E não estou dizendo que eu sou contra o uso de medicação para tratamento de obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que precisa de acompanhamento multidisciplinar e muitas das vezes, né, farmacológico associado a outras questões como atividade física e tudo mais.
mas eu realmente não usei medicação, né? Foi um processo onde, na verdade, eu precisava ajustar a minha rotina de vida, eu precisava ajustar, inclusive, para o que eu queria, para o que eu planejava para o futuro, que era estar mais disponível, que era estar mais presente, que era inserir ali o consultório como uma prioridade. Então, essa mudança já na minha rotina, onde eu poderia estar mais em casa, conseguia dormir melhor, me alimentar de uma forma mais regular e com mais qualidade e variedade, fez muita diferença. E, principalmente, a atividade física, né? Uma das coisas que funcionou muito para mim foi a variedade de atividades físicas onde eu consegui ir me inserindo. Então, muitas das vezes tem dias que são treinos mais voltados para a parte aeróbica, treinos outros dias que mais voltados para a parte de hipertrofia. Então, essa variabilidade de treinos também me ajudou bastante nessa perda de peso. E, com certeza, né, a correção hormonal. Essa correção hormonal eu fui fazendo ao longo do tempo, onde eu fui melhorando principalmente a questão metabólica, a questão associada ao cansaço. Então, de fato, quando eu estava acima do peso, para mim era muito difícil dar o start na atividade física. Eu entendo que é para muitas pessoas. Então, a questão de melhorar a fadiga, melhorar a disposição, melhorar a força, o rendimento quando eu ia fazer atividade física. Tudo isso veio também com um ajuste metabólico e hormonal que eu fui fazendo aí de 1 ano e meio para cá. Então a gente consegue ver que, né, funciona, que existe solução. Óbvio, quando nem sempre dá para você introduzir todas essas variáveis na sua vida, né, e de repente numa intensidade ou numa proporção onde você conseguiria esse resultado, a gente entende que precisa da ajuda, né, farmacológica, e tá tudo bem, né? Tem muitas pessoas que a gente vai precisar sim entrar com outras indicações até, né? A gente sabe de todo o processo anti-inflamatório, muitas vezes de dor crônica, muitas mulheres que têm lipedema, que melhoram e com isso conseguem fazer uma atividade física melhor, e aí a atividade física rende também. Então tem vários ajustes que a gente pode fazer e deve fazer individualizado para que a gente consiga chegar nessa perda de peso ou no alvo de peso que é o que você quer, que você entende que é bom para você, né? E de forma saudável. Então, eu vim aqui hoje falar um pouquinho desse meu processo, que eu fiz, como tem sido. Hoje, né, a gente tem outros focos que não é a questão... Ainda estou no processo de perder um pouquinho de peso para ficar um pouco mais leve aí para algumas modalidades do triatlon que eu faço. Então, o objetivo da minha nutricionista hoje em dia ainda é isso, né? E depois a gente vai ajustando para outras coisas, mas entender que é possível, entender que o momento de dar a partida ou o start para as mudanças começarem a acontecer tem que vir de você. Então, se você não entender que você precisa dar esse primeiro passo, vai ser muito difícil de seguir nessa caminhada. Mas depois que você se encontra, depois que você vê que o resultado vem, o processo vai ficando mais fácil. Então, era o que eu queria estar compartilhando com vocês hoje, aí, a minha história, e que sirva de exemplo, que sirva de incentivo para todos vocês que muitas das vezes estão com dificuldade de perder peso ou que acham que não vão conseguir. A gente consegue, e a gente consegue sim quando a gente caminha junto, quando a gente pensa junto, quando a gente planeja junto essa perda de peso, pensando aí numa longevidade, numa vida mais saudável. Combinado?